pessoal, mais uma aula de geografia, só que essa sobre tempo geológico e dinâmica da litosfera. Quem nunca ouviu falar do Big Bang? Né? A grande explosão que deu origem aos planetas, ao sistema solar, às galáxias. Ela está aí. Essa animação é para a gente poder entender e motivar um pouco da nossa imaginação. E aí, quem nunca ouviu esse movimento, falar sobre o nosso movimento do nosso planeta, da deriva continental e tudo mais. Como que aconteceu isso, né? Pois bem, antes tínhamos a Pangeia. E ela, por alguns motivos que descobriremos ao longo da aula e de outras pesquisas que vocês poderão fazer, ela foi se derivando, se movimentando, como está na animação. E aí, passamos por alguns períodos que foi mudando o jeitão, a forma pela qual a Terra, o nosso planeta, Terra, ele se construiu, se estruturou, chegando ao que nós temos hoje, né? Essa configuração do último mapa que nós temos na parte superior direita da tela, é isso que nós temos atualmente. E tudo isso deu origem a grandes estudos. Esse estudo, por exemplo, ele demonstra todas as eras, os períodos que nós tivemos. O Eon, dividido entre Pré-Câmbrio e Paleozoico. Temos as eras, subdivididas em Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica. E os períodos, todos esses que nós circulamos do Câmbrico até o Quaternário. Mas não entraremos em detalhes, porque vocês podem ver imagens ou outras alternativas para fazer uma pesquisa mais aprofundada. Quem nunca viu esses bichinhos aqui em filmes, ou até mesmo um fóssil em algum lugar, e não ficou admirado? Um pouquinho da nossa história do nosso planeta, ou das partes principais. Nós temos a crosta, até praticamente 70 km, a parte mais fina, digamos assim, e também rígida, o manto, com todos esses quilômetros, o núcleo externo e o núcleo interno. Portanto, ou então, crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno formam a base da estrutura do nosso planeta. Por exemplo, estávamos pensando naqueles movimentos que acontecem no nosso planeta. Lembra daquela imagem lá no início? Pois bem, elas acontecem dessa maneira. A animação está demonstrando o que está acontecendo. Um limite divergente, ou seja, as placas estão se afastando. As placas tectônicas, aquela parte fina, mais fina, a crosta terrestre. Nessa outra animação, eu tenho os limites convergentes. O que está acontecendo? As placas estão se encontrando. E essa última animação, lateralmente as placas estão, vou usar um termo até estranho de ouvir, estão se esfregando, que são os limites transcorrentes. Aqui um exemplo de limite convergente, o que ela vai proporcionar? Vejam, as setas brancas indicam que as placas estão se encontrando, que vão dar origem a, exemplo, montanhas. E aí, quando há um choque, vocês sabem o que está acontecendo ali nessa imagem, né? Um terremoto, que não é presente no Brasil com grande intensidade, mas para outros países que estão em áreas com falhas geológicas, tem esses problemas, né? Não passamos no Brasil grandes problemas dessa magnitude. E aí, para a gente poder relembrar, essas três imagens estão mostrando aquelas
aqueles contatos, né? A transformante, a divergente e a convergente imagens, para a gente entender um pouco como se movimentam essas placas. As setas estão indicando isso. Quem nunca viu em filme essas imagens de vulcões em atividade? Todos nós vimos. E aí, como que é ou como está estruturada ou estruturado um vulcão? Ela tem a sua câmara magmática, ela tem a sua chaminé, a chaminé secundária, cratera, o cone vulcânico e a famosa lava incandescente que vocês viram lá nas imagens anteriores. E o seu funcionamento basicamente é esse. Tá? Vem toda aquela força interna da Terra, que nós chamamos de magma, e é expulso pelo vulcão. Dessa maneira que a animação está mostrando. Vamos aos exercícios? Exercício número 1. O tsunami que matou em dezembro de 2004 milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, alternativa A, estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas predominantes na região. Alternativa B, representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. Alternativa C, resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo parte central da Terra. Alternativa D, demonstram que os epicentros locais de formação dos tremores são concentrados no hemisfério sul. E a alternativa E, têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Qual seria a alternativa? Já pensaram? Pois bem, a alternativa E é a alternativa correta, que tem origens semelhantes, né? Porque todo o movimento das nossas placas tectônicas, que sempre são de encontro uma a outra, geram tremores de terra. A exemplo aqui. Vamos para o 2. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, vamos às alternativas? Alternativa A, é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. Alternativa B, é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. Alternativa C, traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originarem-se em todas as camadas internas da Terra. Alternativa D, ocorre quando as estruturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. E a alternativa E é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando o seu rompimento e o lançamento de materiais fluidos. Qual seria a alternativa? A alternativa D é a correta, quando ocorrem aberturas na crosta e aliviam toda a pressão, permitindo com que haja essa ascensão, esse surgimento, essa saída desses materiais, que nós sabemos muito bem que é o magma. Algumas fontes de imagens que vocês podem aprofundar e pesquisar a mais. E hoje nós falamos um pouco de Big Bang, deriva dos continentes, placas tectônicas, terremotos e vulcões. Estudem, aprofundem seus estudos, podem pesquisar à vontade. Bons estudos, até a próxima aula.